de volta. Sim, estamos de volta com o nosso CJC+, e como eu falei, o nosso tema hoje está muito importante. Para você, mulher, que de repente está passando por uma situação como essa e não encontra forças para sair, a gente está mostrando aqui para vocês que tem sim como você se reerguer e também denunciar aí o agressor. Eu sei que falando, só que quem vive mesmo sabe. Graças a Deus, eu não sei o que é isso, mas eu conheço pessoas que já passaram e que ainda passam por uma situação como essa. E como eu falei e volto a falar, não julgo, gente. Eu não julgo ninguém. Quem sou eu para julgar alguém? Então, se você está vivendo uma situação como essa, eu espero de verdade que você tenha forças para sair, né? E eu espero também que o nosso programa possa te ajudar hoje. E é por isso que a gente está trazendo esse tema para conscientizar você, para trazer toda a informação e toda a base que você precisa para poder talvez até sair de uma situação como essa. Então fique ligado porque nesse bloco a gente vai continuar essa conversa. A gente está conversando aqui com a Fernanda Freixinho, que é advogada criminalista, também é professora universitária da Universidade Federal Rural do Processo Penal. Juntamente com ela estamos com a Adriana Santiago, que é psicóloga. Ela está nos ajudando muito aqui nesse assunto. E no bloco anterior a gente falou aqui sobre essas questões da violência contra a mulher. Nesse bloco a gente vai falar também sobre a consequência, né, de quando a violência ela não é informada, ela não é, acaba levando a mulher, infelizmente, ao óbito, né, em muitos casos. A gente tem aqui um dado que fala um pouco das agressões que acontecem de mulheres que foram vítimas de agressão física por hora em 2018, né? Aqui 536 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora em 2018, ou seja, gente, é muito grande esses dados, né? A fonte é da Datafolha que a gente recebeu aqui agora. E a próxima é 4,6 milhões de mulheres foram tocadas ou agredidas fisicamente por motivos sexuais. 9 mulheres foram vítimas desse tipo de agressão em 2018, a cada minuto, perdão. Gente, são dados alarmantes, assustador. Né? Meu Deus. A gente tem aqui também, ó, 12,5 milhões de mulheres foram vítimas de ofensa verbal, humilhação ou xingamento. 1,7 milhão foram ameaçadas com faca ou arma de fogo. A cada minuto, 3 mulheres no Brasil sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento, gente. Rapaz. É o que a gente está falando aqui. Tudo começa num xingamento de ou idiota, ou sua burra, sua ignorante. Gente, se um cara chega a te chamar de idiota, de burra, o que ele pode fazer com você no futuro? Se ele já faz isso no namoro, você imagina ele casado com você, né? Eu acho que isso tem que começar a partir das mulheres. Tem muita gente que fala assim, mas no casamento talvez melhora. No filho só piora, não é? Exatamente. Se eu tiver um filho, talvez melhore, porque ele quer tanto, né? Quando a gente tiver uma família... Desculpas, né? Isso não melhora. Isso só piora, né? Significa que o sujeito não tem controle dos seus impulsos. Porque quando ele chama a mulher de idiota, isso não quer dizer que ela seja, né? Esse lixo é dele, essa agressividade é dele. No entanto, a mulher, e nesse sentido ela é o sexo frágil, é só nesse sentido, porque a mulher é forte, a beça, né? Então, ela se sente uma idiota. De verdade, ela vai procurar. Isso vai remetê-la a situações da infância. Ela vai perguntar, quando foi que uma pessoa me chamou de idiota? É verdade, eu fui no idiota quando eu tinha 5 anos de idade na minha escola. E ela vai procurar reverberações, né? Vai criar uma rede neural para criar sentido para isso. Eu devo ser idiota mesmo. E ela vai acreditando naquilo. Ela vai acreditando, ele tem razão. Então eu vou tentar não ser idiota com ele, vou dar mais uma chance. E aí, quem sabe? E aí ele vai chamando, aí ele vai piorando, né? Ele vai piorando e a mulher vai se despotencializando. Ora, se alguém te chamar de idiota, no mínimo, termine o relacionamento. Sim. Ah, mas tem 25 anos. Não importa, sabe? Assim, repensa sobre isso. Ou então, converse sobre a questão seriamente com seu parceiro. Porque isso não é um tratamento natural, isso não faz parte de um relacionamento amoroso, mas sim de um relacionamento abusivo. Não é verdade? É verdade. Doutora, você acha que as mulheres agora elas estão tendo mais coragem de denunciar?
Sim, eu acho que sim. Acho que as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. Acho que tem uma conscientização maior, até porque, enfim, os movimentos feministas têm sido até decisivos nesse ponto de terem brigado por essa questão. A gente até é importante dizer que, mesmo assim, o Brasil foi um dos últimos países da América Latina a criminalizar o feminicídio. Só em 2015, depois da recomendação da ONU, a maioria dos países já tinha criminalizado, só depois é que o Brasil resolveu, por fim, criminalizar. Mas as mulheres têm tido mais coragem e é importante que tenham, porque dificilmente um homem vai cometer, por exemplo, um feminicídio num primeiro ato de violência. Como a Adriana falou, a violência ela vai aos poucos. É claro que a gente pode ter um ou outro caso excepcional que num primeiro encontro aconteça uma situação tão grave quanto essa. Mas normalmente a violência é verbal, ela é psicológica, ela é patrimonial e depois, quer dizer, a violência passa a ser física e vai aumentando cada vez mais ao ponto de chegar ao feminicídio. Basta a gente lembrar que a própria Maria da Penha, que deu o nome à lei, o ex-marido, companheiro dela, marido, tentou matar ela 2 vezes, tanto que ela ficou tetraplégica por conta, na época não existia a conduta de feminicídio, mas por 2 tentativas de feminicídio que ele praticou. Então a mulher tem que se conscientizar que se ela desde o início der um baixa naquele relacionamento, se ela também recorrer às autoridades, ela pode evitar que uma conduta muito mais grave ocorra. E a sociedade também tem que dar um apoio, porque eu vejo muitas pessoas, principalmente mais velhas, de uma outra cultura, que tem aquele ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Esse, para mim, é o pior ditado, desculpem quem usa esse ditado, da face da terra. Porque eu acho que nenhuma pessoa de bem pode ver uma mulher sendo agredida e dizer não. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, qualquer um que veja uma mulher em situação de violência ou de vulnerabilidade tem que buscar, claro que dentro dos meios que está a seu alcance, buscar ajudar e não dizer não, eu não vou dar apoio a essa mulher porque briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Até porque situações assim, que as pessoas adotaram essa postura, a mulher acabou morta ou quase morta. Então a sociedade tem efetivamente que dar um apoio, que acolher essa mulher para que ela consiga tomar as medidas cabíveis. Falar em feminicídio, a gente tem também dados aqui sobre essa questão do feminicídio. Cerca de 4.600 mulheres foram vítimas de homicídio em 2017. E desse total, 1.183 foram registradas como sendo vítimas de feminicídio, né? Que era o que falavam muito pouco, mas que agora também está muito em voga também essa questão. Vocês acham que quando chega a esse ponto, né, do feminicídio, o que acontece? Porque a gente vê as reportagens, aí a gente vê lá o agressor, a pessoa que cometeu o ato falando, é porque eu estava doente de ciúme e porque ela ia trabalhar. A gente sempre vê que ele fala, não, mas eu estou arrependido. Isso realmente acontece porque acaba o amor, nunca existiu o amor? O que acontece numa mente de uma pessoa que comete um ato como esse? Primeiro que eu acho, né? Eu tenho 27 anos de experiência clínica, né? O que eu percebo? Existe uma ideia de que a mulher é minha. A mulher é minha, já começa por aí. A mulher é minha, e se não for minha, não será de mais ninguém. Sempre nas tentativas, o feminicídio, primeiro que definir feminicídio, a mulher morre porque é a mulher. Exatamente. Né? Não é um homicídio, ela morre pelo fato de ser mulher. E quando ela diz não para o sujeito, de algum modo, ela não se comporta direito, e aí ele sente que essa mulher que é dele, ela tem que se comportar do jeito que ele quer e não pode ir embora. Ele não mata porque ama, você concorda? Sim, com certeza. Ele mata porque odeia, porque não admite o fato de ser abandonado. Ele me bateu, mas ele me ama, ele teve tanto ciúme de mim que ele me bateu porque ele é muito ciumento. As pessoas acham charmoso ter ciúme. O ciúme é a doença do amor. Ciúme não é indício de que você ama ninguém. E as pessoas são equivocadas. E as mulheres acham, mas tão bonitinho, ele começou a gritar comigo quando ele teve ciúme. Péssimo. Vocês que têm amigas sabem disso, né? Tão engraçadinho, se tem ciúme é porque me ama. Não, se tem ciúme é porque não sabe lidar com o fato amoroso. A psicologia positiva, a neurociência hoje tem pesquisado o que é amor. Amor é atenção. Quando você ama alguém, você respeita, inclusive, o fato do outro querer ir embora.
Você fala, ó, e você chora sozinho, depois você refaz a sua vida. Mas o homem, esses homens agressivos, não respeitam essa escolha. E aí dizem, se não for comigo, não é com mais ninguém, você tem que ficar, não é? E aí começam as agressões até levar à morte. E é por aí que acontece. Eu acho até, queria acrescentar, que o feminicídio é assim, a forma mais exacerbada de machismo, porque é quando o homem ele se acha com o direito sobre a vida e a morte da mulher. Então, a mulher é um objeto, tão objeto, que ele tem direito até da vida e da morte, de acabar com esse objeto. Então, eu acho assim que realmente é uma forma muito drástica de machismo. Perfeito. A gente tem outra aqui, né, falando um pouquinho que 4,6 milhões de mulheres foram tocadas ou agredidas fisicamente por motivos sexuais. O número de estupros cresceu no país de 2016 a 2017, passando de 54.968 para 60.018 casos registrados. É um número também bastante expressivo, né? O número de mulheres que são violadas, que são estupradas e que denunciam isso, ele é maior do que quando ela está em casa com seu marido e é agredida? Ou vocês acham que esses números são relativos? Eu acho que o estupro tem uma questão delicada porque a mulher se sente muitas vezes constrangida de denunciar. Como é uma coisa muito privada, a mulher sente vergonha. Algumas mulheres, infelizmente, sentem uma certa culpa, como se a vítima pudesse ter culpa por alguma coisa. Eu sempre repito a mesma coisa, a vítima nunca tem culpa de nada. A culpa nunca é da vítima, a culpa é sempre do agressor. Mas a mulher às vezes se sente intimidada. Como é que eu vou levar uma coisa que aconteceu dessa magnitude para a delegacia? E ela tem medo, porque ela, depois eu vou ter que me submeter a um exame de corpo de delito. Como é que eu vou ser tratada pelo médico? Como é que vai ser no IML? Então, são tantas questões que muitas vezes a mulher sofre calada, mas não leva esse tipo de atitude para a via cabível, que seria comunicar às autoridades. Complementando um pouco o que a Fernanda está dizendo, e tem a questão do parâmetro também. As mulheres casadas também são violentadas sexualmente em casa. É verdade. Só que elas não sabem disso. Sim. Até que ponto é minha obrigação? Sexo sem consentimento é violência sexual. Em qualquer, em qualquer situação. Se você está casado, se você está noiva, se você... Enfim, em qualquer situação. Se o sexo acontece sem consentimento, é uma violência sexual. Né? Pode ser considerado assim. Só que as mulheres casadas, elas se equivocam, colocam outras coisas na frente e aí não denunciam. Não é? É verdade, concordo plenamente. Inclusive, a Adriana também está com um livro que ela conta, né? Fala um pouquinho para a gente desse livro. Esse livro eu publiquei ano passado, é O Poder Terapêutico do Perdão. É uma perspectiva absolutamente científica, né? O perdão é considerado hoje um conceito pela ciência, pela psicologia positiva, porque a gente constatou que quem perdoa vive mais e melhor. Agora, perdoar significa se reconciliar? Não significa isso. Você pode perdoar seu agressor e nunca mais querer contato com ele. Sim. Porque perdoar é cessar o ressentimento em relação ao fato, ao ocorrido. Perdão não tem a ver nem com querer vingança, não tem a ver com isso. Ok? Significa você olhar o fato à distância e parar de ressentir. O que é pior e por que o livro, por isso eu trouxe, tem a ver com o assunto? Muitas vezes as pessoas não perdoam, mas reconciliam. E aí vivem em relações infernais. Não é? Às vezes é muito mais vantajoso você perdoar e não reconciliar que você não perdoar e reconciliar. E aí começa, eu estava até contando a história, né? Eu tinha uma história de uma paciente minha que ela não perdoava o marido, mas ela reconciliou. E o que ela fazia? Geralmente, ela lavava o vaso sanitário com a escova de dente dele. Meu Deus! Arranhava o carro na garagem e disse, olha, eu não sei o que aconteceu, mas todos os dias ela dava um prejuízo para ele. Pegava o carro e andava toda assim. Então, assim, fazia da vida dos dois um inferno. Aí agora eu já estou falando da violência da mulher.
Porque tem mulheres violentas, Sim, viu, sim. gente? Não é só Tem mulheres violentas também, não é, mulher Fernanda? Verdade, com certeza. É verdade. Meninas, a gente quer agradecer muito a presença de vocês. Obrigado por nos ajudar nesse tema, nesse assunto, nessa conscientização que precisa ser mútua, precisa ser de todos, né? E vou pedir para vocês deixarem seus contatos, e-mail, redes sociais, como é que o pessoal que nos assistiu faz para entrar em contato com vocês, caso eles precisem. Tá bom? Começando com a doutora Fernanda, só olha para aquela câmera e deixar para a gente. Boa tarde, eu sou Fernanda Freixinho, sou advogada criminalista e professora universitária. Meu contato é www.freixinho.adv.br ou então Freixinho Reisman Advogados no Instagram ou no Facebook. Muito obrigada pelo convite. Show de bola tá passando aí na tela. Doutora Adriana, fica à vontade também. Para deixar Meu seus nome é contatos. Adriana Santiago e eu sou coordenadora de projeto da revista Papo Cabeça, que é uma revista de distribuição gratuita que a gente faz lá em Niterói. A gente também tem um canal no YouTube chamado Revista Papo Cabeça, que a gente debate isso, a gente democratiza o saber. Essa é a intenção da revista. E eu também sou diretora do Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia Positiva, que é lá em Niterói. Facebook também, Adriana Santiago, enfim. E a gente está aí sempre à disposição para quando vocês quiserem. Né? Obrigada, gente. Obrigado, Foi um prazer gente. conhecer É todo você. nosso. Prazer. Obrigada, gente. E agora? Vamos pro intervalo. Vamos já no intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar com o boxeador Carla Ribeiro, com Dom Dom Garcia. Vai falar um pouco pra gente sobre essa modalidade, sobre os títulos que ele tem, né? E sobre os títulos que ele ainda vai buscar, né? Vai ser no próximo bloco. Não sai daí. A gente volta já.